mostrando essas coisas. Só que isso implica na sua psique, né? Isso implica na sua formação, isso implica na facilidade de estudar, na facilidade de acessar, na facilidade de se posicionar, na facilidade de várias coisas. E isso, essa violência, ela se dá em um espaço institucionalizado, que é um espaço hegemônico, que é tipo a Universidade de São Paulo, que é um espaço europeu por excelência, assim, basicamente, né? Tipo, a história da USP é essa, né? Formação da USP, professores da França, vários professores europeus vieram para cá para tipo começar o que seria o pensamento da universidade, né? E também para o Brasil, né, no nosso processo histórico, para formar a intelectualidade brasileira. Ora, falhar eles não falharam. Isso é um fato, porque até hoje a gente ainda está lendo os europeus. Ainda estamos estudando eles, ainda estamos sabendo os conceitos deles. A gente ainda sabe mais o que acontece na Europa do que na América do Sul. Tipo, muito mais o que acontece na Europa do que na América do Sul. A gente ainda tem muitos, tipo, o que a gente sabe de literatura, de pensamento africano, de pensamento pré-colonial, seja de fora da Europa, sabe? O que a gente lê de historiadores, antropólogos, sociólogos, ou sei lá, chineses, japoneses, tailandeses, asiáticos no geral, a galera do Oriente Médio, a galera da Oceania. Tipo, a gente não ouve falar, mano. Não ouve falar. A missão deles foi muito bem, tipo, muito bem cumprida, assim. E o processo de colonização, ele se deu na esfera da intelectualidade com uma força muito, muito grande. E o problema, um dos problemas, assim, que eu sinto, assim, é que a esfera da intelectualidade, ela contribui com a formação do pensamento comum, da consciência comum da população. Tipo, muita gente saiu daqui ou sai daqui, se torna professor daqui, aí são os textos são publicados, aí é gente que forma opinião, que tá escrevendo na Folha, que aparece no jornal, aí o Safato ele é chamado, aí tá outra pessoa chamada. E não que não sejam comentários ou posicionamentos contundentes e importantes, né? Só que de fato é entender que esses posicionamentos, eles de fato não abrangem uma universalidade do humano, uma universalidade da sociedade. Então, eles não vão abranger, tipo, todas as pautas, né? E não que tenha como. Acredito, né? Não que tenha como. Só que é entender que, tipo, aí os debates precisam tomar outras ramificações, né? Então, os posicionamentos precisam ser outros. A Europa, ela trouxe muito uma sociedade de... muitos dos problemas europeus, que são problemas, basicamente, de classe, o problema de gênero, né? E foram os problemas que se evidenciaram. Então a gente tem a luta de classes, que é uma coisa que existe, tá aí, né? Tipo, a gente tem pobre e rico, enfim, tá dado, assim, as diferenças, né? Desigualdade social. O problema de gênero é absurdo, taxa de feminicídio é super alta, só aumenta a cada ano, tá ligado? As mulheres estão morrendo, e não só isso, né? Não só morrendo, mas, tipo, vários tipos de violência, vários tipos de não acesso, tá ligado? Vários tipos de não permissão, vários tipos de restrição são colocadas, e foram colocadas na Europa, são colocadas aqui. Só que a gente também tem um contexto na Europa que não dava para eles abordarem, que é o contexto racial, né? Que é o contexto de pensar os outros. Porque o pensamento, tudo que a gente tinha de pensamento, tudo que a gente tinha de inteligência, assim, foi, tipo, quase meio que dizimado, né? Eliminado pelo processo de colonização. E a gente tem que entender que, tipo, há uns 1000 anos atrás, as relações eram outras. O que a gente tinha de pensamento de povos representados no que é a América do Sul, Central e Norte? Ou no que é a África, ou o que é a Ásia, ou o que é a Oceania? Tipo, isso são coisas que a gente tem que pensar, né? Porque a humanidade, de fato, existe há muito mais tempo do que pouco mais de 2500 anos. Tipo, muito mais tempo. E aí, por mais que a Europa, tipo, cite, né? Por mais que a gente estude minimamente, assim, na história comum, assim, né? No, tipo, tanto a história da escola, quanto a história, tipo, vamos estudar aqui como que é o mundo formado a partir da perspectiva europeia, né? No que a gente estuda, tipo, tem coisa antes, eles falam, né? Só que a história se dá surgimento da escrita, nananã, e aí, tipo, a Europa tomou conta, né? E aí a gente rapidamente passa lá por quem tava atrás, lá, alguns povos, a gente ouve falar, e aí começa a história geral, né? De fato, ali, tipo, o pensamento filosófico um pouco mais de 5 séculos antes de Cristo, com Tales de Mileto, teoricamente, tem uma inauguração, e aí a partir dali a formação das sociedades, né? Muito complexa, sociedade grega, sociedade romana,
o modelo democrático, o modelo representativo, nananã. E, tipo, nossa, aí a Europa é tipo um grande redemoinho, né? A gente vai rodando na Europa o tempo todo e vai ter muita coisa pra falar sobre a Europa. O problema é que, nesse momento em que a gente tá falando muito da Europa, todos esses anos que a gente tá falando da Europa, por mais óbvio que seja, parece que a gente esquece de fato que existiam pessoas nos outros lugares. Existiam pensamentos nos outros lugares. Tipo, o pensamento desses outros povos não é um pensamento que se dá pós início das grandes navegações. Tipo, não é. É uma ingenuidade muito grande se a gente de fato considerar. Aí, ao mesmo tempo que a gente não considera, porque eu acho que é um ponto de sensatez muito simples de alcançar, né? A gente não considera, mas a gente também não se debruça diante do que é esses pensamentos e o que são essas diferenças de subjetividades coletivas. A gente não se debruça sobre isso. O que são as representações do sagrado, da espiritualidade, da intelectualidade, o que é o saber, o conhecer. A gente não se debruça. E aí, nessas a gente perde muita coisa, né? Tipo, a Patricia Collins tem um livro lá, O Pensamento Feminista Negro, que é um livro super importante, né? Tendo como um livro muito importante ali pro pensamento feminista negro ali nos Estados Unidos, né? Não sei o quanto implica no pensamento feminista negro brasileiro, não faço a mínima ideia. Mulheres negras saberiam falar, eu não sei falar. Mas é um livro essencial, que é um livro que foi traduzido agora, foi lançado na FFLESH, fui lá no lançamento, tomei vinho, mó legal. Mas é um livro de 1990, que foi traduzido agora. Tipo, as mulheres negras, tipo, foram, mano, totalmente invisibilizadas, não só as mulheres quanto os homens também, né? População negra no geral, tipo. E aí a gente tá pensando quanto população negra, né? Eu tô pensando tanto população nativa aqui que tava na América, né? Tipo, a galera, os outros povos que estavam fora da Europa, quanto os povos africanos que foram trazidos, porque foi gente pra caralho, né, velho? Gente pra caralho, mano. É gente demais, assim. O Abshogun fala de 400 milhões de pessoas saídas de África no início das migrações, assim, né? Não só do processo de escravização, né, mas das migrações. Porque é isso, né? 200 mil anos atrás, surgimento de civilização, população, gente. E população branca, tipo, historicamente, assim, é 12 mil anos atrás, se eu estiver enganado. Por favor, né? Mas é isso. 12 mil anos atrás, tipo, muito depois, né? Tem um livro bem interessante que é do Eric Williams, Como a Europa Subdesenvolveu a África. E tem alguns outros também, algumas referências, talvez seja interessante procurar nos papéis aqui. Mas, tipo, os contatos com os povos europeus dizendo que eram beges curdos. Eram curdos não, né? Desculpa. Beges e peludos. E aí eram os povos mais antigos europeus, assim, né? O que tinha antes da Grécia, né? Tipo, tinha gente antes da Grécia, né? Tinha gente antes de Roma, tinha, tipo, algumas coisas acontecendo ali e a gente não sabe muito, né? Do que estava acontecendo. Mas aí é isso. O debate ali, ele já se deu, né? Tipo, historiadores africanos, sobretudo os panafricanistas, que se colocam como afrocentrados, nananã, em busca do renascimento africano. Alguns, assim, né? Se colocam muito que a questão com a supremacia branca, ela já estava ali, porque a África já era explorada pela Europa, já era explorada, tipo, já existia uma exploração pela Europa, pela Ásia, e na Ásia a gente